Então, em relação às modalidades, quais foram as alterações? Olha só, na nova lei, a gente não vai mais ver, caíram as modalidades convite e tomada de preços, tá? Então, existe na Lei 8.666, vai continuar existindo pelos próximos 2 anos, né? Até dia 1º de abril de 2023, mas na Lei 14.133, então, não existem mais as modalidades, nem a tomada de preços, nem o convite. Em contrapartida, uma nova modalidade foi criada, que é a modalidade diálogo competitivo, tá? Aí o que a gente tem que ter aqui de mais importante que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento? E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas. Enquanto que lá na Lei 8.666, como que a gente definia quando usar concorrência, tomada de preços ou convite? Pelo valor do objeto da licitação. Então a gente via lá qual que era o valor do objeto ali daquela licitação, o valor estimado da licitação, e a gente adotava convite para valores menores, tomada de preços para valores medianos e concorrência para valores maiores, certo? Então a gente utilizava na Lei 8.666 o critério quantitativo, quer dizer, dependendo do valor do objeto, a administração vai fazer a compra ali das lâmpadas, quanto que ela vai gastar pelas lâmpadas, vai fazer a contratação de um serviço ali de engenharia, quanto que ela vai gastar para esse serviço de engenharia, vai contratar uma obra, qual que vai ser o valor dessa obra, e a gente adotava convite para valores menores, tomada de preços valores medianos e concorrência a valores maiores. Isso então foi modificado na nova lei. Na nova lei a gente não considera mais o critério quantitativo, não se fala mais em valor. A gente só considera o critério qualitativo. O que é o critério qualitativo? É a natureza do objeto. A gente já tem a aplicação desse critério no pregão, porque a gente adota o pregão para objetos comuns, englobando compras, né? Compra, aquisição de bens, de equipamentos comuns ou de serviços comuns, inclusive serviços de engenharia, mas não adotamos obras por pregão, né? Então, obras a gente cai aqui para a Lei 8.666, no regime atual. Lá na próxima, na nova lei, então isso vai mudar. Eu já vou te falar aqui das modalidades do objeto, já vou te explicar isso aqui, mas só preste atenção numa coisa nesse primeiro momento, tá? Não se utiliza mais critério para quantitativo valor para escolha. Então a gente não leva mais o valor estimado da contratação para nenhum tipo de escolha no que tange as modalidades de licitação, tá? A gente vai ir pela natureza do objeto que eu vou te mostrar aqui nos próximos slides aqui dessa aula, como é que vai ficar aí por modalidade, tá? E uma outra importante novidade que eu queria trazer para você é que toda a Lei 14.133 ela foi substituída, né? Ela trouxe a ideia do princípio da virtualização, tanto do processo da licitação como de todos os atos ali como um todo. Então, só para você ter uma ideia, as modalidades de licitação, elas precisam ser realizadas preferencialmente de forma eletrônica. Todas elas, não tem mais só pregão eletrônico agora. Todas as modalidades, elas serão realizadas de forma eletrônica, tá? Preferencialmente de forma eletrônica. Então, é admitido que você realize as modalidades de forma presencial, se tiver uma motivação, uma justificativa ali, né, do órgão que vai fazer essa modalidade presencial, e além disso, vai precisar gravar o áudio e o vídeo da sessão e colocar isso registrado lá nos autos do processo da licitação. Então, olha só que importante que a gente trouxe aí com a nova lei, a realidade virtual não tem mais como correr. Agora, a preferência vai ser sempre tudo feito de forma eletrônica, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais as peculiaridades de cada modalidade. Então, a concorrência, veja só, na lei anterior a gente tinha uma concorrência que era feita totalmente de forma presencial, era a modalidade mais ampla para objetos de valores mais elevados, tá? Que poderiam participar todos aqueles que atendessem às regras do edital. Na Lei 14.133, a concorrência ela vem como uma modalidade de licitação para a contratação de bens, tá? Então, contrata bens e serviços especiais. Então, se for um bem ou um serviço especial que não é um objeto comum, não é um objeto comum. O que é um objeto comum?
Um objeto comum é aquele que você encontra facilmente no mercado, não demanda uma busca pormenorizada do fornecedor que vai executar. É um objeto que você consegue descrever de forma objetiva lá no edital. É um objeto que qualquer empresa daquele ramo consegue executar. E o que não é comum, residual, a gente vai para objeto especial. Então, observe o seguinte, a concorrência na nova lei, ela vai poder ser utilizada se você for fazer a compra de um produto, né? O órgão vai fazer a compra de um produto, ou vai fazer a contratação de um serviço especial, tá? Então, se for comum, a gente vai para o pregão. Então, olha lá, bens e serviços especiais e obras. Então, ó, obras é por concorrência. Vai fazer uma obra? É por concorrência. A obra continua adstrita à concorrência, a gente não vai adotar o pregão para obra, tá? Mas além da previsão de obra, também a concorrência vai ser aplicada a serviços comuns e especiais de engenharia. Então, se eu estou falando da compra de um produto, essa compra desse produto tem que ser um produto especial. Se eu estou falando de um serviço geral, que não seja de engenharia, esse serviço tem que ser especial para eu utilizar a concorrência. Obra sempre é especial, utilizo a concorrência. Agora, serviços de engenharia, eu vou poder contratar tanto serviços de engenharia comuns quanto especiais pela concorrência. Então, aqui no caso de serviço de engenharia comum, o agente público ele vai poder escolher se ele vai utilizar a concorrência ou se ele vai utilizar a modalidade de pregão. Então, vamos ver como é que ficou a modalidade de pregão para você também entender a diferença. Na lei anterior, 10.520, a gente também tem os regulamentos, né? Decreto 3555 na esfera federal e Decreto 10.024 também na esfera federal, que trata do pregão presencial e eletrônico, respectivamente, 3555 presencial, 10.024 pregão eletrônico. Na lei, então, 10.520, ela é utilizada a modalidade de pregão, ou ela pode ser feita de forma eletrônica ou de forma presencial, né? E ela é a modalidade pela Lei 10.520, né? Ela não consta na Lei 8.666, é importante que você saiba disso, o pregão ele não consta na 8.666, na norma geral ele consta na 10.520, ele vem com uma modalidade preferencial, e no decreto federal ele vem com uma modalidade obrigatória. Então, os órgãos federais e os órgãos municipais e estaduais que recebem recursos repassados por convênios, contratos de repasse, né? Aqueles recursos que a gente chama de recursos voluntariamente repassados pela União a um estado, a um município, ele obrigatoriamente, além da esfera federal, órgãos federais, obrigatoriamente eles precisam fazer o pregão e eletrônico quando tiver diante da compra de um bem comum ou de um serviço comum, inclusive serviço de engenharia. Isso é pela Lei 8.666. Pela nova lei, como é que ficou? Na Lei 14.133, então, o pregão ele vai ser a modalidade obrigatória para bens e serviços comuns. Só que agora essa obrigatoriedade ela vem de forma geral, generalizada, quer dizer, para todo o Brasil. Todos os órgãos de todas as esferas governamentais, não é mais essa coisa que, tem que ver se é união, se não for união, aí tem que ver o regulamento do ente, o regulamento do município para ver se obriga a usar o pregão. Não. Então, na nova lei isso mudou. A nova lei é o seguinte, é modalidade obrigatória, você está diante, o órgão está diante da compra de um objeto comum, da compra de um produto comum ou da contratação de serviço comum, vai adotar o pregão, obrigatório, tá? E a gente pode adotar o pregão ou a concorrência, como eu falei para você, quando se tratar de serviços comuns de engenharia. Então, vai tratar de serviço comum de engenharia, fica discricionário do gestor se ele vai escolher adotar o pregão ou a concorrência. E o que é importante aqui a gente também decifrar? Mais para frente, a gente vai ver as fases da licitação. Então, lá no artigo 17 da Lei 14.133, a gente tem o chamado rito comum. O que é rito, Flávia? É a forma que vai ser desenvolvida aquela modalidade, aquela licitação, as fases, as etapas da licitação. E o pregão e a concorrência, eles têm exatamente o mesmo rito.
Tá no artigo 17. Então, a concorrência e o pregão na prática, tá? Eles serão selecionados de acordo aqui com o objeto, a natureza do objeto, né? Como a gente acabou de ver, mas na prática, o funcionamento, as etapas, elas vão ser praticamente as mesmas, né? Então, a gente não tem mais uma diferenciação nas etapas como a gente tem hoje, frente a 8666, frente a 10.520. Então, mudou ali o nome, a gente tem a concorrência e o pregão, mas o julgamento ele vai ser muito parecido ali, vai ser muito similar, porque o rito é o mesmo para as duas modalidades. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas.